Boa noite, pessoal. Infelizmente, a gente não pôde ter nossa aula presencial hoje, né? Por causa da questão da pandemia e por causa do novo decreto. Então, a gente está tentando uma nova modalidade. Vamos tentar com os videoaulas, para a gente ver, né, como que vai ser o desenrolar. Hoje, a gente estaria iniciando a nossa aula fazendo a correção dos exercícios. Vocês fizeram os exercícios da aula passada? Vamos lá. Primeiro exercício. Diferencie digestão mecânica de digestão química. A digestão mecânica a gente viu que é aquela que começa na boca, porque a gente tem uma trituração. A gente reduz, né, os alimentos em partículas menores através do mecanismo da mastigação. Isso seria uma digestão mecânica. A digestão química já é aquela que a gente tem a ação dos sucos gástricos, né? De substâncias químicas. Então, seria um exemplo o suco gástrico do estômago. Seria um exemplo de digestão química. Então, a diferença seria basicamente essa. Número 2. Explique por que uma pessoa tem intolerância à lactose. Intolerância à lactose a gente já viu que é decorrente da deficiência de uma enzima chamada lactase. A lactase, ela tá ali no nosso organismo para converter a lactose, né, em glicose, que é o que a gente vai utilizar ali no nosso organismo para as nossas principais energias, né? A glicose que vai dar energia para as nossas células terem a sua manutenção. Então, intolerância à lactose se deve à deficiência da enzima lactase. Nós vimos também que a gente pode, né, tá adquirindo essa enzima através de alguns medicamentos que a gente compra na farmácia que já tem a enzima pronta, que é alguns medicamentos, né, Lactday, Lactosil, que a pessoa, antes de ingerir esses alimentos que tem a lactose, elas utilizam esse medicamento para poder colocar a enzima dentro do organismo. Número 3, funções do sistema circulatório. O sistema circulatório a gente viu que ele é muito importante, porque ele tem função de levar nutrientes, oxigênio às células, recolher dióxido de carbono e algumas substâncias tóxicas. Ele tem também a função de defesa do organismo, porque a gente viu que no sangue nós temos células de defesa. E também a gente viu que tem a função de levar os nutrientes aí para as nossas células. Tudo bem? Quais os fatores que favorecem a hipertensão arterial? Nós vimos que hereditariedade é um fator que favorece o aparecimento da pressão alta, né? Se tem familiares com hipertensão. Consumo excessivo de sódio, que é o sal. Se a pessoa não faz exercícios físicos, se a pessoa não tem uma dieta equilibrada, se a pessoa permanece muito tempo de pé, isso todos são os fatores que favorecem a hipertensão arterial. Número 5, essa é de marcar X, hein? Qual medicamento que pertence à classe dos diuréticos? Das alternativas, o único medicamento que pertence à classe dos diuréticos é a alternativa C, furosemida. Número 6. Paciente faz uso de medicamentos para hipertensão arterial sistêmica, se diz curado e irá parar de tomar medicações. Quais orientações você daria para ele? A hipertensão é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Uma vez instalada, a gente não consegue reverter, a não ser que seja um pico, né, emocional, que é uma questão diferente. Então, a pessoa, quando ela faz o uso da medicação e ela se acha curada, né, na verdade, ela não está. A gente vê que a hipertensão, ela é uma doença crônica e, na verdade, a medicação, ela não cura a hipertensão. Ela só vai agir na causa, que é a pressão alta. Mas, na verdade, o que provoca a pressão alta, a gente viu que são outros fatores. E esses outros fatores, eles não estão sendo tratados, ok?
deve fazer para evitar a pressão alta? Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, né? Não permanecer muito tempo em pé, ter um controle da saúde bucal, não fumar, não ingerir alimentos muito calóricos, né? E número 8, e o último exercício, e dar um exemplo de um medicamento inibidor dos canais de cálcio. A gente viu que o cálcio, ele tá ali na parede das veias e das artérias, e que eles são responsáveis por promover a vasoconstrição. Vasoconstrição é o estreitamento dessas veias, dessas artérias, que isso acontece naturalmente no nosso corpo, que é a vasoconstrição. Se a gente bloquear esses canais de cálcio, a gente promove a vasodilatação e com isso a pressão não sobe. Exemplo seria nifedipino e alandipino. E aí, todo mundo acertou? Lembraram direitinho da aula passada? Vamos lá, hein? Espero que sim. A gente teria hoje a nossa aula prática também, só que hoje não vai ser possível. Eu vou deixar essa aula prática um pouco mais para frente e a gente consegue, né, executar presencialmente de uma forma melhor. Beleza? Então hoje a gente vai ver a nossa apostilinha 6, que fala sobre diabetes. Todo mundo já ouviu falar sobre diabetes, tem algum parente diabético, né? E a gente vê que é uma doença que ela é um pouco mais comum do que a gente imaginava. Junto com a hipertensão arterial, é uma doença que tem muita comorbidade, ou seja, que a longo prazo vai gerar, né, algumas complicações um pouco mais sérias para esse paciente. Mas o que vem a ser diabetes? Vamos lá. O conhecimento da diabetes já data de vários séculos. Em 1500 a.C., a doença era caracterizada pela passagem de grande quantidade de urina. Na verdade, eles não sabiam o que era, mas eles sabiam que era uma doença que se caracterizava por ter muito volume de urina. No século II, Arateus denominou essa enfermidade de diabetes como a carne do corpo e dos membros se derretia e se convertia em urina. Ou seja, eles já viam que era uma doença que a pessoa urinava muito. Em 1675, que veio a característica de doce e mel, estabelecendo o nome de diabetes, que vem de doce, e mellitus, que vem de mel. Tudo bem? Mas o que é essa doença, né? O que vem a ser esse diabetes mellitus? Essa doença, ela se caracteriza por um aumento da quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea. Isso pode acontecer por alguns fatores que são próprios da pessoa, né? E alguns outros fatores que são adquiridos ao longo da vida. Então, ocorre quando há falta de insulina, porque a insulina, ela é um hormônio que regula a quantidade de glicose que vai entrar na nossa célula. E então a gente tem a falta dessa insulina, ou ela não está atuando de forma eficaz, causando um aumento da taxa de glicose no sangue, que a gente caracteriza por hiperglicemia. A insulina é produzida pelo pâncreas, que é o nosso órgão lá atrás que a gente já viu. Todos nós precisamos de insulina para que o nosso corpo funcione bem e que possa utilizar a glicose, que é o açúcar, como principal fonte de energia. O que acontece? O que a gente viu semana passada, que quando a gente se alimenta, a maioria, né, dos alimentos eles são quebrados, de acordo com a sua enzima específica, em glicose. Essa glicose ela vai cair na nossa corrente sanguínea para poder levar energia para as nossas células. Então, ela está junto com o nosso sangue. Só que quando ela passa, né, ali no nosso sangue, ela não consegue entrar sozinha dentro das nossas células. A célula é como se ela tivesse uma fechadura. Fechadura de porta, de casa. E a gente só conseguisse abrir com uma chave.
E quem tem essa chave para abrir essa portinha da célula seria a insulina. Então, para a glicose entrar dentro da célula, a glicose ela dá a mão para a insulina abre a portinha da célula e joga a glicose lá para dentro. Se a gente não tem insulina em quantidade significativa ou ela de alguma forma não está sendo eficaz, a gente vai aumentar a quantidade de glicose porque a gente não está conseguindo abrir a portinha para poder jogar essa glicose para dentro da célula, ok? A glicose, ela corresponde a 80% da digestão dos carboidratos. A gente costuma achar que pessoas diabéticas não devem, fazer consumo de açúcar. Não pode comer doce, mas não é bem assim. Os carboidratos, pão, macarrão, pizza, hambúrguer, pastel, eles têm carboidrato e esse carboidrato, quando ingerido, se você ingere 100 gramas de um pão, 80 gramas é glicose. Vai ser convertido em glicose e vai gerar energia. Então, o diabético, ele não pode comer carboidratos simples, que são esses que resultam 80% em glicose, e nem os açúcares. Tudo bem? O pâncreas. O pâncreas é um órgão nosso que secreta a insulina, que é esse hormônio importante, que tem a chavinha para poder abrir a porta da célula, que auxilia o organismo a utilizar glicose como fonte de energia. Ele está localizado bem abaixo aqui do estômago e do duodeno, que é uma partezinha do intestino. Nós temos basicamente 3 tipos de diabetes. O primeiro tipo é chamado de diabetes tipo 1 ou insulino dependente. Esse tipo de diabetes, a gente tem, um comprometimento das células do pâncreas. Esse vem a ser uma doença autoimune. O que significa ser uma doença autoimune? Quando a gente tem invasão de alguma bactéria, vírus, fungos no nosso organismo, o nosso organismo ele tem capacidade de reconhecer o que é nosso do que não é. Então, entrou uma bactéria, o nosso organismo fala assim, opa, essa bactéria não faz parte do corpo do Milani. Vou lá e vou atacar. Na doença autoimune, a gente perde a capacidade de reconhecer até o que é nosso. Então, no caso do diabetes, o nosso corpo não reconhece o pâncreas e ataca o pâncreas. Dessa forma, destrói as células que produzem insulina e a pessoa passa a não produzir insulina ou produz em quantidade muito pequena. Então, o diabetes tipo 1, ele é chamado de insulino dependente, a gente tem uma doença autoimune e a pessoa ela perde a capacidade de produzir insulina devido à destruição das células do pâncreas. Então, geralmente ocorre quando é uma criança, até uma adolescência ou jovem adulto, até uns 17 anos, e necessita de insulina para seu controle. Ocorre por deficiência total ou quase total da produção de insulina, geralmente aparece na infância e sua principal característica é a presença de anticorpos, que são as células de defesa contra as nossas próprias células produtoras de insulina. Beleza? Deu para entender? Diabetes tipo 1, insulino dependente. Por que ele é chamado de insulino dependente? Porque ele depende de insulina, porque ele não produz. Dessa forma, esse paciente, que ele é diabetes tipo 1, ele tem que introduzir insulina, no corpo regularmente. Almoçou? Vê a quantidade, faz o cálculo, introduz insulina. Lanchou? Introduz insulina, ok? O segundo
segundo tipo de diabetes é chamado de insulino não dependente. Vamos voltar lá no comecinho da aula que eu falei da questão da célula ter uma fechadura e só quem ter a chavinha ser a insulina. Imagina uma pessoa que a vida inteira teve uma alimentação não equilibrada. Não comia de forma correta, fazia uso de alimentos não bacanas, né? Era obesa, tinha uma boa circunferência abdominal. Então, ao longo da vida, foi tendo essa alimentação horrível. Antes, não tinha nada. Depois dos 40 anos, 50 anos, essa pessoa veio adquirir diabetes tipo 2. Por que isso acontece? Voltamos à célula. A célula tem a fechadura e a insulina tem a chave. A pessoa faz injeção de muita quantidade de glicose. Então, eu preciso, cada vez mais, que a minha insulina abra a portinha da célula para jogar a glicose lá dentro. Abra a portinha da célula para jogar a glicose lá dentro. Imagina esse mecanismo durante 40, 50 anos. Muita quantidade de glicose. Então, a minha insulina ela vai ter que ir trabalhando cada vez mais para poder abrir a portinha da célula. E com isso eu posso provocar um defeito nessa fechadura, de tanto ela ser utilizada. Então pode ser que a insulina, a hora que tente abrir a portinha, não consiga jogar a glicose para dentro da célula. Com isso a glicose aumenta na nossa corrente sanguínea, porque a insulina não consegue abrir essa portinha para jogar lá dentro. O que eu chamo de chavinha e de portinha, né, da fechadura, é o que a gente chama de receptores. Então, esses receptores, eles são degradados ao longo do tempo devido à quantidade excessiva que foi utilizada. É o tipo mais frequente de diabetes. Ele aparece geralmente após os 40 anos. E o indivíduo tem insulina no sangue, mas por algum motivo específico apresenta resistência à ação dessa substância. A gente não consegue abrir a portinha para jogar a glicose lá dentro da célula. Há produção de insulina, mas de alguma forma ela não é suficiente ou não é reconhecida adequadamente para seu trabalho. Diabetes é uma doença muito comum, mas que quando não tratada pode levar a complicações graves, como um infarto e insuficiência renal, ou seja, os rins param de funcionar, ok? Outro tipo de diabetes que nós temos é a diabetes gestacional. A diabetes gestacional, ela vai aparecer durante a gestação, podendo sumir após ou permanecer. Quando que é, favorável para a mulher apresentar a diabetes durante a gestação? Ter mais de 30 anos é um fator. Ter parentes próximos com diabetes. Já ter tido filho pesando mais do que 4 quilos, desculpa. Já teve abortos ou natimortos, ou seja, perdeu o neném ou o neném nasceu morto. E é obesa ou aumentou muito o peso durante a gestação, ok? O quadro de diabetes gestacional, ele pode retroceder após, ganhar o neném. Algumas mulheres permanecem diabéticas após o parto. Uma pessoa que ela é diabetes tipo 2, que é aquela que é não insulino dependente, como eu falei com vocês, que é aquela questão da chavinha, ela vai ser gasta ao longo dos anos, de tanto abrir a portinha para jogar a glicose lá dentro. Esse tipo a gente faz uso de medicações orais para poder melhorar essa glicose aí. Só que se uma pessoa é diabetes tipo 2 e não faz um tratamento adequado a vida inteira, ela pode se tornar diabética tipo 1 e se tornar insulino dependente. Porque como aumenta muito a quantidade de glicose e a insulina não consegue dar conta disso, se sobrecarrega o pâncreas e esse pâncreas pode pifar. Aí a gente vai passar a não produzir insulina e se torna diabetes tipo 1, ok? Tudo bem até aí? Vamos continuar, hein? Quais são os principais sintomas
da diabetes, né? Que faz a gente abrir um pisca-alerta de que a pessoa está diabética. Sede excessiva, a pessoa bebe muita quantidade de água. Micções frequentes, ou seja, faz muito xixi, urina bastante. Cansaço excessivo, tá sempre muito cansado. A visão fica turva. Aumenta muito a quantidade de fome, come muito, mas perde peso. Tem alguma coisa errada, né? Se come muito, tá perdendo peso. E pode dar náuseas e vômito, né? Então, esses são os principais sintomas do diabetes. E é interessante a gente ter consciência desses sintomas, porque algumas vezes vão ligar para a farmácia, vão relatar uns sintomas pra gente e a gente tem que estar alerta, né? Recentemente ligou para a farmácia uma moça que tinha o costume de comprar, falando que a filha dela estava com muito enjoo, estava urinando muito, estava vomitando muito, ela queria um remédio para vômito, porque a menininha estava com esses sintomas. Eu expliquei para ela que a gente poderia até passar um remédio para náusea e tudo, mas que a menininha, como ela tinha 5 anos, pela idade, pelos sintomas que ela estava me passando, eu acreditava ser diabetes. Se tinha caso na família dela, ela falou que tinha. Eu falei que eu aconselhava ela a ir no hospital. Ela chegou aí no hospital, glicose altíssima. Aí já começou a fazer o tratamento da menininha. A menininha foi diagnosticada como diabetes tipo 1, que é aquela insulina dependente. E hoje ela faz uso de insulina regularmente. Então é importante a gente estar atento a esses sintomas. Porque se fosse uma pessoa um pouco desligada, ia simplesmente passar um medicamento, né? Que seria indicado para aquela idade, para cortar o vômito, mas não ia estar atento a essa questão do diabetes e às vezes a sua mãe ia fazer um diagnóstico um pouco mais tardio e poderia comprometer ali a qualidade de vida da criança. Tudo bem? Vamos ficar atentos, hein? O diagnóstico. O diagnóstico de diabetes, ele se dá pela dosagem de glicose, da glicemia sanguínea, e o teste oral de tolerância à glicose. Quando a gente colhe a nossa glicose em jejum e faz um exame de sangue, o normal é que ela dê até 99. 99, normal. Se ela der de 100 a 125, a gente chama de pré-diabético, ou seja, aquela pessoa tem que criar um alerta e tentar melhorar a alimentação para tentar reduzir essa glicose, porque ainda dá tempo. Se 2 vezes ela repete essa glicose e ela dá acima de 125, a gente já considera a pessoa diabética. Se em uma dosagem, qualquer hora do dia, já dá superior a 200, a pessoa já é diabética. Não adianta falar, porque acabou de almoçar. Deu acima de 200, é diabética. A gente pede geralmente, né, para a pessoa fazer um jejum de 8 a 12 horas para poder fazer a dosagem da glicose, porque a gente consegue fazer uma verificação melhor. Assim como a hipertensão arterial que eu falei com vocês na aula passada, o diabetes ele é uma doença que ele não vai provocar problemas agora, ele vai gerar problemas no nosso futuro. Por exemplo, olha o que a diabetes pode provocar. Microangioplastia, aterosclerose precoce e acentuada. Pode provocar infarto. Microangioplastias, principalmente retinopatia. O que é isso? A gente diminui o estreitamento dos vasos do olho e a pessoa pode ficar cega. Renais, lesões glomerulares, a gente pode levar uma insuficiência renal e a pessoa ter que fazer hemodiálise. Dificuldades de cicatrização, principalmente nas extremidades. Como a gente tem no diabetes um estreitamento, né, dos vasos, a gente não consegue levar sangue e oxigenação para aquele local. Principalmente o pé, lembra que eu falei que fica muito tempo em pé, demora a chegar o sangue lá embaixo? Com isso, a gente não tem uma cicatrização muito boa e algumas pessoas diabéticas, elas necessitam cortar
o membro, né? Corta o pé, corta a perna, por causa de dificuldade de cicatrização. Aqui eu voltei para o quadrinho de valor de referência, né, do diabetes. A gente vê que a gente tem valor de hiperglicemia e hipoglicemia, é quando a glicose ela tá abaixo do valor dela. Ela tá abaixo do valor de referência, então abaixo de 60 a gente considera hipoglicemia, ou seja, a quantidade de glicose ali tá muito pequena para o que a gente necessita. Normal, 60 a 99, 110 valor limítrofe. E muitos fatores podem causar erros ou mascaramento nos exames, como por exemplo, ingestão de bebida alcoólica pode diminuir a glicose, açúcar em alimentos ou até mesmo remédios, xaropes eles fazem aumentar a glicose porque eles têm bastante açúcar. Durante as horas que antecedem a coleta de sangue para o exame, por esse motivo os exames devem ser feitos em jejum. Em contrapartida do que a gente chama de diabetes, que é o aumento de glicose no sangue, a gente tem a hipoglicemia, que é a glicose abaixo de 70. O que essa glicose abaixo de 70 ela pode provocar? A gente precisa de glicose para a gente ter energia, ter manutenção da nossa vida. Então, ela abaixo ela vai gerar algumas consequências também. Não é bom ela muito alta, nem ela muito baixa. A gente pode ter um abaixamento da glicose quando a gente aumenta muito a quantidade de exercícios, sem uma orientação correta e sem um equilíbrio ali na alimentação. Uma pessoa diabética vai falar assim: ai, eu vou comer um doce, então por isso eu vou tomar 2 remédios. Ah, não, eu vou tomar meu remédio, mas eu não quero comer nada. E isso também vai fazer abaixar a glicose. Pular refeições, ficar muito tempo sem comer. Comer menos do que é necessário. Exagerar na medicação para compensar a alimentação. O que a hipoglicemia provoca? Olha só o que ela provoca no nosso corpo. Perda de consciência, crises convulsivas, tremedeira, nervosismo e ansiedade, suores e calafrios, irritabilidade e impaciência, confusão mental e até delírio, taquicardia, coração batendo mais rápido que o normal, tontura, vertigem, fome e náusea, sonolência, visão embaçada, sensação de formigamento ou dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza, fadiga, raiva ou tristeza, falta de coordenação motora, entre outros. Então, olha os sintomas, né, da hipoglicemia, são bem complicados. Os sinais da hipoglicemia são dicas importantes para uma ação preventiva e eles podem variar de pessoa para pessoa. O importante é monitorar as glicemias de modo a conseguir manter a glicose bem controlada, de maneira segura em relação à hipoglicemia, ok? Então, uma pessoa diabética, é importante que ela tenha feito ali, tenha um aparelhinho de glicose, para poder ficar dosando a glicose ali diariamente. Aí eu pergunto para vocês, pacientes diabéticos podem apresentar hipoglicemia, que é a glicose baixa? A resposta é sim. Se a gente tem um paciente que faz o uso da medicação, mas não está se alimentando corretamente, essa glicose pode cair. Ou ele toma uma quantidade excessiva de medicamento, essa glicose pode cair. Então, o diabético ele pode ter crises de hipoglicemia. Por isso é importante estar sempre dosando a glicose. Porque os sintomas podem ser um pouco similares de hiperglicemia e de hipoglicemia. Então, é importante que esse paciente, ele está sentindo alguma coisa, ele olha a glicose antes de fazer o uso de medicação. Porque, às vezes, ele vai achar que a glicose está baixa ou está alta,
por exemplo, ele vai achar que a glicose está alta e aplica insulina, só que a glicose estava baixa. E o pouco que você tinha, você ainda diminui mais. Eu tenho um caso para contar para vocês, quando eu estava na faculdade, um funcionário da faculdade, ele era diabético, durante a noite passou muito mal, tontura, náusea, achou que a glicose estava alta. Para ele não olhar a glicose, ele já aplicou insulina. Só que na verdade ele estava tendo uma crise de hipoglicemia. A glicose estava muito baixa. Quando ele aplicou a insulina, o pouco de glicose que tinha foi tudo para dentro da célula. Então sumiu da corrente sanguínea e ele acabou morrendo em decorrência disso. Então é uma doença muito grave, requer muita atenção e a pessoa diabética tem que fazer um controle diariamente. Ok? Agora a gente vai começar a ver um pouco das medicações que são utilizadas para essa doença. A insulina, que é o hormônio responsável pelo controle da glicose. O diabetes tipo 1, na população geral, é aproximadamente 1 a cada 300 pessoas tem diabetes tipo 1. Se a gente tem um irmão diabético, a chance é da gente ter 1 a cada 14 pessoas. Filhos de mãe diabética, 1 a cada 41 pessoas. E filhos de pai diabético, 1 a 25 ou 1 a 16 pessoas. As características da diabetes tipo 1. Geralmente da infância até a vida adulta, ali 17, 18 anos, provoca poliúria, polidipsia, polifadiga, né? Aumento da produção de urina, cansaço, fome, hiperglicemia, aumento da glicose no sangue, cetoacidose, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, ela começa a produzir corpos cetônicos, aí a pessoa até tem um hálito com cheiro de vinagre de maçã, diabetes tipo 1, perda de peso, visão embaçada, infecções repetidas na pele e mucosas, né, boca, machucados que demoram a cicatrizar, fadiga, que é o cansaço, e dores nas pernas. Como que a gente faz o controle disso daqui? Pela utilização exógena de insulina, tem que aplicar a insulina no corpo. Complicações que podem surgir pela perda de produção de insulina. Pode provocar aterosclerose, neuropatia periférica, doença renal, catarata e até cegueira. O controle rigoroso dos níveis de glicose, ou seja, com uma alimentação bacana e o uso da alimentação correta,